Olá, para você que está fazendo o nosso curso de aerodinâmica, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leslie. Vamos falar agora, dar início efetivamente ao nosso curso de aerodinâmica, tá bom? Vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre a anatomia e a fisiologia da micção. Sim, é um assunto complexo. Quem já estudou isso sabe que no livro de neuroanatomia tem um capítulo só sobre a fisiologia da micção. Nós vamos utilizar muito aquilo. Eu vou tentar simplificar, ou seja, não precisa ficar angustiado, nós não vamos acabar com o conteúdo. A nossa intenção, nossa motivação e o desenho dessa aula é para que você compreenda os mecanismos fisiológicos para a gente utilizar no exame de aerodinâmica. Então não é para acabar com o conhecimento sobre o assunto. Não é sobre isso. É para que você tenha subsídio suficiente para que ganhe a habilidade de interpretar o exame e saber o que fazer com ele, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre a anatomia da bexiga, falar um pouquinho sobre o trígono vesical, fisiologia da bexiga, inervação e o controle de micção. E as três alças que a gente vai falar um pouquinho mais à frente ali. Não se preocupem, vem devagar, para um pouquinho, respira, você vai entender com facilidade. Você vai ver que não tem nenhum segredo a mais, tá legal? Então, a anatomia da bexiga. A bexiga nada mais essa imagem é do Netter, todo mundo eu acho que já viu. É um órgão pélvico ímpar, localizado posterior à sínfise púbica e anterior ao reto nos homens e no útero pelas mulheres, no caso das mulheres. Então é isso aqui, a bexiga, todo mundo já viu. Esse aqui, obviamente, é masculino, porque tem o pênis e tem a bolsa escrotal, né? Tem aqui já a face de Buck, que está por aqui e tal, o septo no escroto, e aqui a próstata. Mas se fosse nas mulheres, obviamente não teria essa confecção e a gente teria aqui o útero, tá bom? Então vamos lá. Veja como é simples, é só revisão. Aqui a gente tem uma outra ideia da situação da próstata e da bexiga. E aqui vejam que ela é mais para mostrar o formato dessa bexiga, tá bom? Então ela tem um formato, não é exatamente redondo, e aqui são os ureteres, tá bom? E aqui são os ductos deferentes, que vão chegar aqui porque isso aqui é uma próstata, tá bom? Então a gente tem essa confecção. Então o que a gente tem aqui? Também essa aqui é do Gray, de anatomia, e a gente tem aqui uma bexiga aberta. E eu coloco aqui, por que eu coloco, gente? Por que eu não coloquei mulheres aqui? Uma bexiga feminina, que alguém pode estar questionando. Porque tem mais elementos na bexiga masculina, porque a próstata está ali associada. Então a gente vai e fala de uma vez só. Quando não tem, quando é mulher, a gente só não fala da próstata, ok? O restante é tudo igual. Então a gente tem o ápice, o corpo, o fundo da bexiga, o colo, que é aqui embaixo, e o trígono vesical, que é essa região onde a gente tem os ósteos dos ureteres e o ósteo interno da uretra. Tá bom? Vejam que há continuidade com a próstata. Esse epitélio, né, principalmente o epitélio, a musculatura, associado à próstata. Isso tem muito a ver com a parte de fisiologia que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O músculo que recobre toda a bexiga é o músculo detrusor. E o epitélio é o epitélio de transição, que todo mundo já ouviu falar e que ele também é chamado de urotélio, que ele vai desde lá do rim até a metade mais ou menos da uretra. Bom, então, como é feita a inervação da bexiga? Como a bexiga é inervada? Calma, calma que a gente vai chegar lá. Não precisa se preocupar. Mas ele é complexo, sim. É sim complexo, mas nada que você não possa entender. Nada que você não vai sair daqui entendendo. Então a gente tem 3 áreas de inervação, tá bom? Ela tem o sistema simpático, o sistema parasimpático e o sistema somático. O somático, obviamente, ele é voluntário. Então é você que segura, para tá cheio, não vou urinar em nenhum momento aqui. Não vou urinar porque não estou no lugar adequado. Tem que esperar um banheiro, não é assim? Então é entre S2 e S4, que é o nervo pudendo, que ele vai inervar diretamente o esfíncter externo. Pronto. Parasimpático também, mas ele vem agora de fibras parasimpáticas do plexo pélvico, vem na mesma região. S2 a S4, só que agora do plexo pélvico, e ele está relacionado à contratilidade da bexiga, ou seja, quando vai contrair,
o sistema parasimpático, através do plexo pélvico, contrai o músculo detrusor, você voluntariamente abre o esfíncter e urina. Fácil assim, simples assim, bom? E no sistema simpático, que é entre T10 e L2, a gente no plexo hipogástrico, principalmente o paraórtico, a gente tem um relaxamento da bexiga. A bexiga vai enchendo e a gente relaxa um pouco mais a bexiga para a gente poder que ela possa encher. Então são esses três mecanismos aos quais a gente tem: simpático, parasimpático e somático. E vale aquela regra toda que a gente já estudou sobre descarga adrenérgica, aquilo tudo também funciona aqui na bexiga. Tá? Se a gente tiver numa situação de adrenérgica, a gente não vai urinar, tá bom? Existe sim o relaxamento de esfíncter por medo, mas é diferente, tá bom? Então não é por descarga adrenérgica, mas enfim, não é o objeto da nossa aula hoje. Então aqui, ó, é toda a inervação, toda a confusão de inervação da bexiga, tá bom? Que a gente tem aqui. Aqui um pouco mais num outro corte para mostrar para vocês de onde vem cada fibra aqui. Veja a confusão que não é aqui. Veja, eu coloquei uma bexiga feminina, né, para não ter dúvida. Então a gente tem nervo pudendo, ele vem tudo de S2 e as partes simpáticas e parasimpáticas aqui. E aqui é onde a gente tem os receptores. Os receptores que a gente falou ali. Então a gente tem receptores adrenérgicos alfa, adrenérgicos beta e tem as fibras colinérgicas. Então, colinérgica, principalmente aqui na parte externa, né? Tá bom? Colinérgica, beta-adrenérgica aqui no meio e a alfa-adrenérgica aqui, principalmente no trígono. E é por isso que a gente seleciona. Lembra que eu falei que a gente fala do trígono? Então, o trígono vesical ele é inervado principalmente por fibras alfa-adrenérgicas. E é por isso, agora que você está entendendo, que a gente pode utilizar alfa-bloqueadores. Alfa-bloqueadores para hiperplasia. Eles relaxam essa musculatura que fica aqui e facilitam a saída da urina. Por isso que a gente utiliza os alfa-bloqueadores, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a inervação propriamente dita. E a gente vai começar a falar sobre o arco reflexo da micção. Deixa eu tirar o meu rosto daqui. Deixa eu sair aqui do meu rosto. Vamos aqui para cima. Vamos aqui que a gente volta. Aqui, pronto, voltei. Então, gente, coisa de tecnologia. A gente tem que fazer isso aqui de forma manual. Mas vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Plexo pélvico, plexo hipogástrico. Então a gente tem aqui toda a alteração em que a gente tem, tá bom? Então aqui, ó, nervo somático, nervo plexo pélvico, ou seja, fibras parasimpáticas e as fibras simpáticas aqui. A mesma coisa aqui, ó, parasimpática, simpático, tá bom? Que a gente tem aqui nos receptores aqui próximos da uretra, simpático, e o nervo pudendo, que ele é somático. Bem simples, resumindo todo esse negócio aqui que vem para cá e nervo que vem para cá de S2, não tem problema. É basicamente isso aqui. Se você souber isso aqui, já entendeu isso aqui, já está valendo, tá bom? Não se preocupe, receptor beta 3, M3, isso não é tão importante no dia a dia. Como eu falei, a gente não vai utilizar isso aqui na sua maioria, não vai acabar com o conhecimento, só para a gente ter uma noção que tem esses três. O que eu quero que você entenda aqui nessa aula, nesse slide, é que você tem a parte simpática, parasimpática, perdão, simpática e tem a parte do nervo somático, que é o nervo pudendo. Vamos lá. Então aqui, ó, mais uma vez, mais uma visão do que a gente tem, tá bom? Deixa eu passar agora a minha câmera para o outro lado. E aqui a gente volta, porque aquelas confusões todas que tem aqui. Então a gente tem nervo hipogástrio, esplâncno pélvicos e pudendo. Combinado, tá? Que ele só mudou um pouquinho a questão da cor. Então a gente tem aqui sistema simpático, que é pelo nervo hipogástrio, principalmente no fundo vesical. Temos os nervos plâncnicos pélvicos de S2 e a S4, S2, S3, né, dependendo do autor, que vem aqui em toda essa região e aqui no esfíncter para abertura. E temos as fibras somáticas entre S2 e S4 também do músculo esfincteriano externo. Então o que a gente tem? Quando a gente começa a contrair a bexiga, abre o esfíncter e depois abre o outro esfíncter. Isso acontece de forma sincrônica. Então contraiu a bexiga,
abrir o esfíncter e a gente urina. Bem simples, simples assim, tá bom? E agora vamos falar sobre o arco reflexo da micção. E aqui é o primeiro arco, é o arco 1, como a gente chama. Então, como é que funciona? A bexiga vai enchendo, como qualquer arco reflexo, ele vai pelas vias, pelo corno posterior, na via aferente, e aqui, ó, no arco reflexo original, ele vem aqui e contrai a bexiga pelo corno anterior. Então ele entra pelo posterior e sai pelo anterior. Então a via aferente recebe a sensibilidade, olha, a bexiga está cheia, tem que contrair aí. Aí ele vai aqui e ele contrai, ele manda essa informação para o corno anterior, que vai ter também elevar isso para os níveis corticais, né, lá para frente, tá bom? Medulares e corticais, né, lá para cima, tá? Pelo tronco encefálico e depois, obviamente, pelo córtex e depois aqui, ó, pelo somático. Então ele passa essa informação para o corno anterior e tem a contração da bexiga. E aí vem a primeira situação em que eu quero que vocês imaginem, enquanto a gente vai falando sobre as outras coisas, você não precisa decorar. Mas vamos lá, imagina, por exemplo, que agora eu tenho uma lesão nessa via aferente. Por qualquer motivo, a gente não vai entrar no mérito agora de diagnóstico, mas tem uma lesão nessa via aferente, ou seja, a bexiga vai encher e a medula não vai saber que ela está cheia e não vai contrair. Então a gente não vai ter a contração vesical, a bexiga continua enchendo. Se eu tiver uma lesão na via eferente, ou seja, nessa aqui, no corno anterior, ele vai tem a sensibilidade, mas ele não vai fazer a contração. Vejam que são vias diferentes, mas o resultado é o mesmo, não tem micção. Não é isso? Não tem micção. E se eu tiver aqui uma lesão no nervo pudendo? Também não tem micção, porque ele não consegue fazer o relaxamento. Então, veja aqui, pode ter lesão nas 3 partes desse arco reflexo e acaba não tendo micção de qualquer maneira. É interessante, né? Só um exemplo. Tem vários outros dessa situação com arco reflexo, tá bom? Esse aqui é só um deles que eu quero trazer para vocês, para a gente poder ter essa reflexão de que eu tenho o mesmo resultado, no caso, dependendo da lesão, claro, o mesmo resultado de não conseguir urinar por lesões em porções diferentes desse arco reflexo, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu passar aqui meu rosto aqui para o meio de novo. Eu tenho aqui durante o enchimento vesical, eu tenho o aumento do volume que distende a bexiga. Na medula, as fibras aferentes recebem estímulos e as eferentes, que é no corno, veja, entra pelo posterior e sai pelo anterior, geram impulso para a contração detursora e a abertura do esfíncter. Está escrito errado aqui, depois eu corrijo, tá? Esfíncter de forma sincrônica. E depois a micção tem o esvaziamento miccional. Após os 2 anos, a gente tem o controle completo do arco reflexo da micção, tá bom? Vamos lá. Então, resumindo aqui, eu tenho a contração, a abertura do esfíncter e a abertura do outro esfíncter de forma sincrônica. E lembra quando eu falei na aula de introdução, eletromiografia? A eletromiografia tenta ver a atividade muscular desse esfíncter aqui e desse aqui. E é por isso que ele acaba se confundindo. É um mesmo eletrodo para ver as duas atuações, somática e parasimpática. É muito complicado da gente fazer essa avaliação do sincronismo. Por isso que eu falei para vocês que muitas das vezes a gente não faz eletromiografia com a tecnologia que nós temos hoje, tá bom? E vamos então falar agora, porque o que faz então o centro pontino? O primeiro arco é o arco do arco reflexo. O arco número 2 é entre a medula e o centro pontino da micção. Deixa eu botar aqui o meu rosto para cá, fazer aquela gambiarra de voltar aqui. O que o centro pontino faz? Ele é o centro que coordena a micção. Então o que ele faz? Ele regula a contração, se é mais forte, se é mais fraca, a questão do sistema simpático e parasimpático, ele faz aquela união ali e faz com que a gente possa inibir uma contração. Opa, bexiga contraiu, peraí, aqui eu não posso, eu estou numa festa, segura, inibe essa contração até que você possa ir no banheiro e contrair à vontade, fazer urinar à vontade. Então, é isso que o centro pontino faz ali. Tecnicamente, coordena a micção, faz o controle supraespinhal, né, obviamente, acima da espinha, inibe a micção, ativa a micção voluntariamente. Então, olha, cara, eu acho que eu vou sair, acho que eu vou no banheiro agora,
porque eu vou numa festa e eu não sei como é que vai ser lá, quanto tempo demora para ir no banheiro, se o trajeto tem engarrafamento, não tem, então eu vou urinar agora, voluntariamente. É lá que ele faz. E, obviamente, ele regula o esvaziamento. Se você interromper no meio e tudo mais, tudo é isso feito pelo centro pontino. Ele faz todo esse controle da micção, tá bom? Então, vamos mostrar aqui para vocês. Já estou até na posição adequada da minha câmera. Então, como é que a gente faz aqui? Aqui está a bexiga, nervo pudendo, hipogástrio, não é isso? Plexo pélvico, tem aqui o controle e o arco reflexo. Então ele vai e ele sobe até o centro pontino, tá bom? E aqui também tem a questão do córtex e ele faz todo esse controle, tanto aqui quanto aqui no relaxamento, como a gente está fazendo, tá bom? Então ele chega aqui, manda na fase de enchimento e aqui ele controla, opa, não está na hora não, vamos inibir aqui, não precisa, e você vai inibindo pelo centro pontino que faz essa regulação. E posso urinar. Então ele libera aqui a supressão cortical, que seria o terceiro arco, tá? Então o primeiro arco é esse aqui, ó, é o arco reflexo. O segundo arco é entre a medula e o centro pontino. E o terceiro arco entre o centro pontino e o córtex. O córtex manda voluntariamente, olha, posso aqui urinar, libera. Aí ele vai liberar, o centro pontino vai mandar regular e aí vai fazer com que você tenha um relaxamento do esfíncter e a contração da bexiga e você urina voluntariamente com o relaxamento do esfíncter externo. E a gente praticamente fala sobre muita coisa nessa região aqui, nessa região toda aqui. A gente praticamente resume o que a gente vai ver no estudo urodinâmico com relação à fisiologia da micção, a parte de inervação e fisiologia. Então, quais são as conexões? Daqui a pouco eu vou tirar o meu rosto para que você possa ler, não se preocupe. A gente tem a substância cinzenta periaquedutal, até difícil falar, né? Que atua como centro integrador de informações, recebe o sinal da bexiga e envia, né, para o centro pontino da micção. O córtex pré-frontal é muito importante, que é a parte cognitiva, para você saber se aquele local é a parte... O pessoal coloca da moralidade, né? Você sabe se aquele local é adequado ou não, se está na frente das pessoas ou não. Então, esse aqui, e o hipotálamo, que faz o controle autonômico. Deixa eu tirar meu rosto daqui para que você possa ler. E faz esse controle do centro pontino e dos estímulos internos e externos. Tá bom? Então, vamos resumir o que a gente viu até agora. A gente tem a medula aí embaixo, e que ativa a contração e relaxamento dos músculos, tanto os lisos quanto os estriados, e a micção propriamente dita. Isso aqui é na medula. O centro pontino que faz essa integração, que é o segundo arco, tá? Na verdade o arco está aqui trocado, tecnicamente tem um aqui, dois aqui e três aqui em cima, e aqui em cima no cérebro, né, na parte cerebral mesmo, que tem o córtex pré-frontal, o hipotálamo, que a gente faz o controle voluntário e a cognição do momento adequado para que a gente possa urinar. E o que o estudo urodinâmico ele faz nesse momento? Ele simula esse enchimento vesical e demonstra graficamente como a bexiga se comporta. Basicamente isso. E aí eu vou ter dentro de todos esses dessas fases, a fluxometria, a cistometria, estudo de fluxo-pressão, eletromiografia, e como eu falei no vídeo de introdução para vocês do exame, do curso, perdão, a videorodinâmica, que a gente associa com exames de imagem, seja ele principalmente com ultrassom, a gente faz a associação deste estudo, tá bom? Então a gente tem a fluxometria, o fluxo livre ali, a cistometria, que a gente vê como é que está a bexiga. Ó, você imagina, na cistometria eu vou enchendo. Se a bexiga começa a contrair involuntariamente, o que eu espero? Ó, está contraindo involuntariamente. Ou seja, o arco reflexo começou a funcionar na medula. A pessoa conseguiu inibir. Se ela conseguiu inibir, ela tem lá em cima, no centro pontino e no córtex, ela consegue inibir. Entenderam agora? Não conseguiu inibir, ou seja, eu já sei de cara que deve ter uma falha de conexão entre a medula e o centro pontino, provavelmente. Entenderam como é que funciona? Ou seja, a partir todas essas fases, graficamente a gente vai estimar o que está acontecendo com a micção desta pessoa. E assim a gente vai dando sequência ao estudo urodinâmico. Por isso que é muito importante que a gente saiba isso aqui.
E aí durante a gente vai conversando. Tá sentindo alguma coisa? Não tá sentindo? Inibe, não inibe? Faz aqui, não faz? Entendeu? Então a gente vai tendo esse tipo de controle. É exatamente a urodinâmica. Vai falando, a gente vai conversando, vai anotando o que está acontecendo e ele vai dando o resumo do que tá ocorrendo. Veja como, se a gente souber a fisiologia da micção, saber a fase em que a gente está, a gente consegue integrar essas fases todas. Aí na eletromiografia, que a gente não faz quase sempre, peraí, deixa eu voltar aqui, eletromiografia, mais ou menos aqui. Na eletromiografia, ele tem a intensidade gráfica da musculatura. Quando vai abrir, você diminui aquela intensidade, então o gráfico era grande, ele fica pequeno e urina. Mas aí você viu aqui na anatomia, por que a gente não utiliza? E é importante que você saiba o porquê. Tem essa profundidade desse conhecimento. Você tem o esfíncter da musculatura lisa e tem o esfíncter da musculatura somática. Quando eu coloco o eletrodo aqui embaixo, eu estou pegando qual dos dois? É difícil dizer, então a tecnologia não permite que a gente faça de forma segura. Então a gente tem uma estimativa ali. Então, como ele tem poluído muito e muitas das vezes a gente não consegue fazer uma estimativa adequada, a gente tem deixado de fazer a eletromiografia neste momento, mas eu acredito que melhorando a tecnologia a gente volte a utilizar sim, porque ele é bastante interessante, tá bom? Então essas foram as nossas referências. Eu agradeço demais a sua presença aqui nesse curso, na primeira aula. Espero que você tenha gostado, tá bom? Veja que a gente tentou simplificar o máximo que a gente pôde para poder trazer as informações e que você possa dar sequência no curso sem grandes dificuldades, tá bom? Até a próxima aula.